10h17, já vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Mayra de Jaimo está no Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital paulista, acompanhou há pouco o que disse a equipe médica que cuidou e cuida, neste momento, do presidente da República. As notícias, dentro do possível, são boas, né, Mayra? Bom dia para você. São sim, Lopato. Bom dia para você, para o Sabino, para todos que nos acompanham. Olha, eu falo ao vivo aqui da porta do Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, onde o presidente Lula está internado. A gente está aqui desde o comecinho da manhã, teve bastante movimentação da imprensa, todos os colegas, inclusive, aqui posicionados para dar as atualizações. E agora há pouco, a gente estava no auditório aqui do Sírio-Libanês, porque teve uma coletiva de imprensa por parte da equipe médica de Lula, e eles atualizaram as informações. De fato, como você falou, Lupato, são notícias positivas. O presidente Lula deve ter alta aqui do Sírio-Libanês no começo da semana que vem. Essa foi a expectativa passada pela equipe médica. Segundo os médicos, Lula está bem, tem um quadro de saúde estável e ele ainda deve ficar em observação na UTI por pelo menos 48 horas. No entanto, o presidente já está acordado, conversando e se alimentando bem. Ele não está recebendo visitas, até porque está na UTI, exceto da primeira-dama Janja, que foi a única autorizada a ficar com ele, inclusive dentro do quarto de UTI. Ela que acompanhou todo o trajeto de Lula desde Brasília ontem à noite até aqui ao hospital e continua com ele. Falar um pouquinho do histórico, então, o que aconteceu. O presidente Lula ontem sentiu dores de cabeça e até teve que encerrar mais cedo uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. E aí ele foi à unidade de Brasília do Sírio-Libanês fazer exames de ressonância magnética. E foi aí que os médicos constataram uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente doméstico que Lula sofreu no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele caiu no banheiro da casa dele, bateu a cabeça, levou 5 pontos na nuca e acabou até cancelando compromissos da agenda internacional, uma ida à Rússia. E aí, então, depois que ele descobriu essa hemorragia, foi trazido às pressas ontem à noite aqui para a unidade da capital paulista do Hospital Sírio-Libanês e passou por uma cirurgia para drenar o sangue da cabeça. E é por causa disso que ele está em recuperação, está em observação na UTI. O médico Roger Tuma explicou agora há pouco como é que esse hematoma na cabeça se formou. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Foi uma cirurgia de cerca de 2 horas e os médicos explicaram que o nome correto desse procedimento é trepanação, que tem uma abertura cirúrgica menor do que a craniotomia, que foi aí o termo inicialmente citado no boletim médico. Então, a trepanação é a drenagem do sangue do hematoma que estava entre o cérebro e a membrana meníngea. O médico cirurgião Mauro Suzuki explicou como essa cirurgia é realizada. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos por onde são introduzidos, no caso, um único dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Então, como disse o médico, é um procedimento padrão em neurocirurgia que acontece com frequência com pessoas mais velhas que sofrem quedas e batem a cabeça.
De acordo com o médico Roberto Calil, chefe da equipe médica, o presidente vai ficar mais 48 horas em observação na UTI. O tempo de internação, se tudo correr bem como está correndo, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília semana que vem. Os médicos também disseram que acreditam que esse problema não deve ocorrer novamente, que o presidente não terá nenhuma sequela. E também que acreditam que já na semana que vem o presidente, sendo liberado, vai poder voltar normalmente ao trabalho sem restrições. Nessa coletiva, eles informaram que não haverá mais boletins médicos divulgados hoje, só amanhã, e aí vão ter atualizações diárias do estado de saúde do presidente. A gente vai trazendo tudo aqui na Rádio Bandeirantes, Lupato Sabino. Eu acho que... Obrigado, Mayra, primeiro pelas informações. Valeu, direto Mayra. Do Hospital Sírio-Libanês, mas entre todos os pontos que foram ali esclarecidos pelos médicos, alguns que a gente precisa ressaltar. O primeiro deles é que, por não ser um hematoma no cérebro do presidente Lula, ele não tem nem chance de uma lesão cerebral. Então, porque havia essa preocupação de se algum tipo de sequela poderia ficar depois dessa cirurgia. Disseram que não, que está tudo certo. Que esse procedimento, essa cirurgia, é simples, é padrão para os neurocirurgiões e que correu tudo dentro dos conformes. O hematoma era fora do cérebro, portanto, e que agora é só esperar, literalmente, o dreno, que é um caninho que está colocado ali dentro da cabeça do presidente Lula, que ele tire todo o sangue, deve demorar de 48 a 72 horas. Isso acabando, as 48 horas de observação na UTI não tem como consequência a retirada do dreno, ele pode ir para o quarto com o dreno ainda. E aí, segundo os médicos, essas foram as palavras. Vai voltar à vida normal. Passa o tempo, esse hematoma vai embora, não deve voltar mais por não ter sido uma cicatrização 100% natural, teve ali a ajuda de um procedimento, e aí até perguntaram, né? Quando ele caiu, o presidente teve que ficar bastante tempo sem viajar, sem andar de avião, isso agora pode acontecer até pela idade, o presidente Lula tem 79 anos. Disseram que não, que a tendência é que ele volte a viajar, a trabalhar, a frequentar as agendas, tudo naturalmente. Hoje ele receberia em Brasília o primeiro-ministro da Eslováquia. Quem assumiu essa agenda foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que deve participar desse encontro daqui a pouquinho na capital federal. Mas foi um acidente que significou risco e realmente poderia, infelizmente, terem acontecido sequelas. Nós nos felicitamos com o presidente, com a família do presidente, porque isso não aconteceu segundo os médicos, mas foi uma situação de risco do presidente de ontem para hoje, com certeza. Um grande risco, e um dos médicos, se eu não me engano, foi o Mauro Suzuki, até pontuou, né, que foi muito mais fácil identificar o que poderia estar acontecendo com o presidente por todo o cuidado que ele tem, né? Porque depois desse acidente, o presidente fez ali, né, ressonâncias e tomografias praticamente semanais. A cada 10 dias fazia esses exames, entre aspas, de rotina para quem sofreu um acidente doméstico como ele. E aí, com isso, eles sabiam exatamente o tamanho que estava o hematoma e a redução que vinha acontecendo. Quando ontem, após a tomografia, viram um crescimento e o presidente dizendo que tinha ali uma dor, já sabiam exatamente o que tinha que ser feito, que era essa cirurgia de trepanação, como a Mayra de Jaimo explicou, e daqui a pouquinho nós vamos entender melhor esse procedimento, até porque hoje, viu, Sabino, já pela manhã, nas primeiras horas do dia, em alta no Google, entre as pesquisas dos brasileiros, as perguntas: será que isso que o presidente teve é sério? Será que é algo que pode acontecer com qualquer um? É tudo isso que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Agora primeiro intervalo rápido aqui no Manhã Bandeirantes e na volta a gente vai falar mais uma vez